pergunta que eu faço a você é o seguinte: a economia brasileira tem especificidades nossas mesmo, que essa construção teórica da economia que nós conhecemos, especialmente no mundo ocidental, não dá conta? Ou seja, por que uma taxa de juros tão alta, sempre entre as maiores do mundo, agora deve ser a terceira, creio, não tem uma resposta na economia, e só explicando a quem nos acompanha, que seria uma contração econômica, o país crescer menos. E crescer menos significa diminuir a massa salarial, aumentar o desemprego e assim sucessivamente. Aqui em Pindorama é diferente? Pois é, não é diferente, né? Nós temos um problema estrutural, aliás, esse termo é horroroso, mas é o que eu posso usar, no que se refere aos gastos públicos e às contas públicas, né? Se você observar, tem uma estatística mais cruel ainda. Provavelmente nos últimos 30 anos, o Brasil figurou como um país, um dos maiores, com as maiores taxas reais de juros de curto prazo do mundo. Ou ele era primeiro, segundo ou terceiro lugar desde 92, 93, tá? Porque a gente não resolveu o problema estrutural ainda nessa economia brasileira. Neste período, os gastos públicos cresceram a média de 6% em termos reais ao ano. Quer dizer o seguinte, 6% acima da inflação. Se a inflação foi 5,5%, 6% nesse período, que já foi um pouco mais levadinha lá atrás, 6,5%, a gente está falando que os gastos públicos estão crescendo 12% ao ano. Tá? E aí, praticamente, eu estou dobrando esse gasto público a cada, 7 anos, por aí. Tá? Para você ter uma ideia, o gasto com a Previdência vai chegar a R$1 trilhão esse ano. Tá? Eu citei os números dos outros gastos. Então, a gente tem um problema no crescimento do Estado brasileiro, no volume do Estado, dos gastos públicos no Brasil, tá? Que torna muito difícil resolver um problema macroeconômico em geral no país. O Delfim Neto falava uma coisa magnífica: o Brasil está ficando inadministrável, ele dizia. O Felipe Salto esteve aqui e citou esse dado, a rigidez orçamentária de mais de 95%. Então, o presidente assume o seu mandato e ele pode, quem sabe, controlar um tanto dos 5%, porque um tanto dos 5% não é obrigatório, mas se ele não gastar, não acende a luz. E tem as emendas, né? Isso que eu falar. E tem as emendas. E tem as emendas e por aí vai. Então, praticamente, ele não tem recurso nenhum. Tá? Essa estrutura orçamentária rígida é um absurdo. A forma como o gasto evolui no Brasil é insustentável no tempo, e aquilo que o André coloca aqui de preocupação, que é a cabeça do investidor, né? O que vai ser o ano que vem? O que vai ser daqui 2 anos? A gente está o tempo todo nesse curto-prazismo para tentar fazer o equilíbrio fiscal. E essa conta vai para juros. E a gente não resolveu esse problema. E a gente quer ter juros muito baixos no Brasil, e eu não sei por que caminho. Não se esqueça que a produtividade do trabalho no Brasil anda de lado. Então, com produtividade do trabalho andando de lado, com rigidez orçamentária e com gasto crescendo, algum lugar aparece o problema. O lugar é juros altos. Nelson, pegando esse gancho que o Márcio destacou, nesse cenário, e lembrando que, insisto, que 2026 é um ano eleitoral e tem as suas especificidades, certamente, né? Como sempre, a cada 4 anos isso ocorre, não é uma novidade. Como é que nós ficamos? Porque a taxa de desemprego de 7% da série histórica, em termos do primeiro trimestre, é a menor, né? Portanto, é um resultado bastante positivo. A inflação, quando o pessoal muitas vezes que assiste o programa fala: como vocês falam que a inflação está 5, não sei o quê, eu não vejo isso no mercado. Não, nós falamos inflação no conjunto, né? Está um pouco descontrolada, mas não é uma tragédia. As reservas cambiais são extremamente significativas que nós temos. A taxa do crescimento é grande. Portanto, dá um cenário bastante positivo. Ou será que nós estamos vivendo uma situação como em 2010 o Brasil cresceu 7,5%. Não crescia 7,5% há 24 anos, né? Cresceu 7,5%. E aí o próximo quadriênio a situação foi se complicando até chegar a 0%, e 2015, 2016 foi o pior biênio da história econômica republicana. Então, será que nós estamos caminhando por um cenário desse tipo, ou seja, uma aparente bonança ou uma momentânea funcionamento da economia razoavelmente bem, para um momento de crise daqui a pouco? Porque quando vocês falam, é importante quem nos acompanha, gastos públicos, tem de lembrar onde estão os investimentos, né? Porque uma coisa é os gastos carimbados,
como disse o Márcio, de saúde, educação, tudo aquilo que a Constituição determina, e a questão do investimento, como é que fica? Quer dizer, para você, como é que fica esse cenário? Olha, realmente é um cenário que hoje, você olhando assim, ele parece que está mais ou menos tranquilo, né? Tranquilo não, mas enfim, todos esses indicadores que você falou, exatamente. Acontece que a gente tem aí uma taxa de juros que é muito alta, né, e que pressiona fortemente a dívida pública, né? Tá certo? Em parte, essa taxa de juros, o problema é o fiscal, em parte, do meu ponto de vista, é que a gente tem uma meta de inflação que é absolutamente irrealista, né? Quer dizer, a gente tem uma meta de inflação de 3%, o Chile tem, a Colômbia tem, você olha a inflação deles, todos eles estão em 5%, 4%, ninguém chega em 4%. A gente teria que ter eu defendo fortemente que a gente tenha uma meta de inflação de 4%. Certo? Né? Lógico que precisa negociar isso direitinho, explicar o porquê para o mercado. Você não muda isso de um dia para a noite. Lógico que você, por aumentar, diminuir a meta é fácil, aumentar a meta é muito complicado. Mas isso cria uma disfunção muito forte. E aí o governo acaba compensando do lado fiscal e isso cria um impacto forte sobre a dívida pública. A dívida pública vai continuar crescendo em função dos juros, em função da expansão dos gastos, e vai chegar uma hora que essa taxa de juros vai impactar o mercado mais fortemente. Eu digo o mercado produtivo, né? Por enquanto ela tem um delay, né? Ela tem um tempo que demora para surtir esse resultado. Então, e se do outro lado o governo está gastando, né, uma hora isso fica insustentável, porque tanto o gasto de um lado como primário como o gasto com juros vão pressionar a despesa e a dívida pública. Uma hora esse ciclo estoura, tá certo? Quando eu não sei. A minha impressão é que do ponto de vista político, o governo ele tem um cálculo que ele deixa a taxa de juros alta e ele entende que com isso, isso vai conseguir diminuir um pouco a inflação, certo? Esse ano, e vai abrir espaço para ele gastar mais no ano que vem do ponto de vista fiscal, certo? Quer dizer, diminuir a taxa de juros no ano que vem e conseguir gastar um pouco no fiscal. Só que ele está arriscando por causa que, né, a variável de ajuste, que é a dívida pública, o país vai continuar crescendo e está achando que a inflação vai cair e tal, etc. Para mim, o governo ele não trabalha implícita, quer dizer, ele diz que a meta é 3, mas ele trabalha no teto. Certo? Ele está trabalhando perto do teto, que são os 4,5%, é isso que ele quer chegar. Então, pode ser que o ano que vem ainda não estoure, certo? Mas a continuar nessa atuada, a dívida pública no futuro vai subir muito e aí isso vai gerar um desequilíbrio muito forte na economia, como você falou sobre investimento e tudo mais. Pobre de quem foi eleito em 26, né? Vai ter trabalho. Aí é que é o problema, André. Pegando essa questão da dívida pública, né? Porque quem nos acompanha, eu acho que é necessário um certo didatismo de entender o que é a dívida pública, que ela é rolada todo dia, né? Aí entra o mercado, que é esse ser que não foi até hoje, ninguém sabe se é alto ou baixo, gordo ou magro, qual é a idade, mas existe o mercado. Ele tem colete. E tem colete, é verdade. Não sei se é gordo ou magro, mas tem colete. Tem razão. Então, a questão que se coloca é o seguinte, essa questão de rolar a dívida. Algumas questões não poderiam ser pensadas, porque, claro, só é possível, é natural você comprar os títulos do governo se aquela taxa de juros apresentada, ela é para o investidor, ela é boa, né? Em uma linguagem muito vulgar. Agora, e se a gente começar a pensar uma discussão que sumiu do Brasil, mas em certo momento eu lembro ter visto, de mudar o perfil da dívida pública? Ou seja, aquilo que é, grosso modo, para pagar em 10 anos, pagar em 12, o que é para pagar em 15, pagar em 18. Ou seja, para fazer com que... Porque grande parte dos recursos que o governo tem, numa linguagem também mais simples, é para pagar a dívida pública. Né? O grosso é pagar a dívida, quase tudo, né? Vai um monte lá de dinheiro para a dívida pública. O que para o seu José e a dona Maria, ele não entende. Ele quer saber, ter possibilidade de viver melhor do que... Porque antigamente você vivia melhor que os seus pais e os seus filhos iam viver melhor que você. Esse foi o desenvolvimentismo no Brasil. Foi sempre assim. Isso foi interrompido em certo momento. Então agora tem essa dívida pública que ninguém falava. Está aí presente já há algumas décadas. Como enfrentá-la? Como ter uma taxa de juros que seja boa para o mercado e boa para o país? Bem, vou primeiro, só lembrando do Fileto que você falou, né, Márcio? Eu fiz uma frase, eu acho que ele falava assim, o Brasil não é um país, é um acampamento, né? Para falar que, assim, as instituições não funcionam, tudo é muito frágil aqui.
Sobre a rolagem da dívida, você não consegue fazer isso por vontade do Tesouro Nacional. Você tem que combinar com o outro lado, esse alongamento, mudar, né? Teve coisas já boas que aconteceram com o Brasil, que agora estão um pouco menos adequadas. Você pega os indexadores da dívida pública, você pega um tempo atrás, era quase tudo indexado a câmbio, né? Aí dava um choque no câmbio, a dívida pública explodia. Já não temos isso, conseguimos limpar isso. O Tesouro Nacional, de forma muito hábil, foi fazendo esse trabalho. Você teve era tudo pós-fixado, aumentou a parcela do que é pré-fixado, que do ótico do governo faz sentido. Você teve algumas melhorias nesse tipo. Só que o problema do Brasil, tentando resumir demais uma questão bem complexa no fundo, é que existe um equilíbrio, não vou dizer perverso, porque não é bem isso, mas é o seguinte equilíbrio. Por exemplo, o Brasil tem uma das maiores taxas, como fala, se cobra muito imposto no Brasil. Carga tributária. Carga tributária, desculpa. Né? Eu fiz a conta faz algum tempo, isso lá, foi no final do ano passado. A dívida pública estava... pagamento de juros nos últimos 12 meses estava dando 890 bi, era uma coisa assim que estava. Você que acompanha às vezes... 800, Aí eu fiz uma conta de padeiro que é da seguinte ordem. Eu falei, vamos pegar qual que é a população em idade econômica que pode trabalhar, né? Peguei, dividi a dívida para saber quanto cada um de nós, porque essa dívida o governo pagou, quem pagou foi a gente, né? No fundo é isso, né? Eu queria saber quanto cada um de nós pagou de dívida. E aí eu fiz a conta de trás para frente, ou seja, quanto eu preciso ter guardado para que ganhe de juros a porcentagem ou quanto eu gastei dinheiro. Qualquer brasileiro com 300 mil reais, parabéns, você não é mais um pagador de juros, você é um receptor de juros. Então existe um cálculo aí bastante perverso, que é o seguinte, não se quer mudar isso, porque no limite, pago muito imposto sim, mas o que você recebe de volta da forma de juros é suficientemente alto para você falar, bem, é ruim, mas está bom. Por que eu estou colocando dessa forma muito dura? É renda de boa parte da classe média, tal, etc. Gente, sim, muita gente. Lógico. E tinha outras formas, isso daí virou mais utilizado, talvez com o plano real. Eu lembro que falando com meu pai, ele falava assim, na época da hiperinflação, eu colocava o dinheiro no overnight, no final do mês, eu tinha o dinheiro para pagar a empregada da casa, do médico. Eu falava, nossa, que legal, o Estado brasileiro te dava uma empregada do médico. Deixa eu só falar, desconectou o seu microfone, só um minutinho, eu vou só passar e depois voltamos para você, André, desculpe. Márcio, a minha geração, ela falava em dívida externa. Ixi, o que eu ouvi falar de dívida externa e tal. Vamos suspender, vamos dar calote, não vamos pagar. E aí falava-se em dívida externa. Todo mundo reunia, punha em camiseta, faixas e por aí vai. Bem, hoje ninguém fala em dívida externa, né? É um assunto, fala-se em dívida pública. Então é interessante que nós trocamos a dívida e tal. Alguns falam em relação à dívida pública, Márcio, que comparado ao PIB, a do Brasil, não sei se é 88%, não sei aproximadamente qual é agora, e a do Japão é 3 vezes a do Brasil. Claro que as nossas economias são distintas, e o de outros países também. E alguns falam que é conservadorismo pensar nisso, nós temos que pensar na expansão econômica. Eu lembro que esse argumento é parecido quando no passado se falava, não vamos pensar na inflação, a inflação de 30% a 40% ao ano é bom, o que importa é que tem emprego, etc. A lógica é mais ou menos a mesma, né? É curioso. Eu coloco para você justamente essa questão. Como é que fica isso? Essa questão da dívida pública, como é que nós devemos enfrentá-la? Porque vai chegar um momento que o país vai ficar paralisado, vai puxar um freio de mão, porque a questão da dívida pública vai assumir uma proporção fabulosa. E aí? Excelente pergunta, é muito recorrente essa ideia, né? Nos Estados Unidos, a dívida pública americana está em torno de 120% do PIB. Com essa movimentação do Trump lá, deve subir, inclusive, no final da década, deve ir para mais de 130% do PIB. Né? No Brasil, no conceito do Banco Central, porque tem 2 conceitos de dívida bruta, né, do governo central, no conceito do Banco Central está em torno de 76% do PIB, no do FMI deve estar mais de 86%, 88%. Inclui a dívida com o Banco Central, né? Que inclui exatamente. Bom, é um assunto mais técnico, mas o que é mais interessante é que o perfil da nossa dívida é muito ruim. A nossa dívida é muito curto-prazista. A nossa dívida deve ter, a grande parte dela deve estar vencendo o quê? 4 anos, mais ou menos.
A do Japão é dívida de longuíssimo prazo. Além dela ser uma remuneração muito alta, né, o custo financeiro da dívida, que são juros, é muito alto no Brasil, né, ela também vence num período muito curto de tempo. Então, nós temos uma dívida que a gente está, de novo, fazendo a metáfora, enxugando o gelo, né? Porque a dívida está vencendo o tempo todo na economia brasileira. Então, não dá para comparar o tamanho da dívida brasileira com a do Japão pelo percentual, mas pela qualidade, pelo perfil, pela maturidade e denominação da dívida. E isso a gente não consegue resolver no Brasil enquanto a gente não gerar superávites primários elevados o suficiente para não só reduzir o nível da dívida em relação ao PIB, como ao mesmo tempo substituindo esses títulos de curtíssimo prazo por títulos mais longos. O que é o superávit primário? Explica, por favor, para isso. Sabe por quê? A simples diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Perfeito. E essa diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta, tá, hoje está mais ou menos como meta para o final do ano de déficit zero, primário zero. Mas aquilo que o André e o Nelson colocaram, o déficit nominal, que é o déficit incluindo o pagamento de juros da dívida, está em torno de 7 e vai rumo a 8, 9 novamente, com a quantidade de medidas expansionistas fiscais que o governo vem anunciando. Como, por exemplo, essa mudança na tarifa social, incluindo 100 milhões de famílias no programa de tarifa social, que tem uma grande parte que vai ter gratuidade, entre outros, tá? E a expansão, né, Vale Gás, Pé de Meia, tantos programas sociais, tá? Nós vamos ter aí algum descontrole no tempo, e daí, obviamente, o primário fica difícil de ser vencido. Mas o déficit primário brasileiro é muito abaixo, ou superávit primário, se for zero alguma coisa, essa diferença entre o governo arrecada e gasta não está sendo suficiente para honrar os compromissos de dívida no Brasil, e a dívida vai subir. E essa é uma questão, só que, colocando mais uma questão para você, eu passo aos demais convidados, Márcio. Como, porque parece uma questão que vem, aonde ela nasceu, né? Isso nasceu no Plano Real, nasceu no governo Lula I, ou se esse é um fenômeno mais posterior, mais recente. Em que momento isso a gente pode dizer que isso começou, que explicaria, portanto, a permanência disso, se a gente pudesse desenhar no tempo? Eu acho que o Brasil passou um longo período de tempo, dos anos 80 para cá, e depois da Constituição de 88 em particular, sem fazer grandes reformas estruturais, né? A reforma na estrutura de gastos, avaliação da qualidade dos gastos no Brasil, reforma tributária, reforma administrativa. E vale lembrar também, a gente sempre esquece, coloca debaixo do tapete, a questão das estatais no Brasil, algumas delas gerando desequilíbrio financeiro, como os Correios, que geraram um prejuízo de 2,6 bilhões no ano passado, o que é inadmissível. Inclusive, é contra a lei das estatais, a Lei 13.303 de 2016, que diz que o acesso a serviços à sociedade deve acontecer de forma economicamente sustentável. Exato. E não foi respeitado esse princípio, e o Brasil vai gastando, né? Então, desde lá, o Brasil não conserta a casa, né? Tanto do lado dos gastos quanto do lado das importantes reformas, como privatizações, reforma administrativa, reforma tributária, entre tantas outras, né? André, aí eu vou passar um assunto politicamente tão tranquilo de resolver. Precisamos fazer algumas dessas reformas que o Márcio apontou. Uma delas, sempre a discussão da Previdência. Sim. Teve uma reforma recente, teve reforma já no governo Lula I, se a gente for lembrar as reformas desse século. Ela, na sua leitura e olhando essa situação das contas públicas e a discussão da dívida pública, etc., tal, tudo que nós vimos aqui, ela é para ontem? Olha, eu acho que essa questão está muito mal colocada, na seguinte razão. O gasto previdenciário no mundo vai ter que subir. É isso que se trata. Então, eu vou fazer um exercício aqui para exagerar o raciocínio, só para a gente pensar junto com algumas questões. Vamos supor que hoje tem 5 pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada. Então, 5 pessoas vão gerar excedente. Eu não estou falando nem de pagar a previdência, estou falando de excedente mesmo. Trabalho, almoço, Uber, qualquer coisa, né? 5 para 1. No futuro, você vai ter 5 pessoas aposentadas, 5 pessoas aposentadas para uma pessoa trabalhando. Você percebe que o nível de estresse sobre essa pessoa vai ter que ser necessariamente maior?
Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma situação que se acha que é dinheiro o tempo todo o problema, e não é dinheiro o tempo todo o problema. O que você precisa fazer? Isso que é a angústia que eu tenho gigantesca com o Brasil, eu estava falando um pouco nesse sentido antes, né, na minha fala anterior, é que a gente vai precisar gerar um aumento de produtividade hoje para que se tenha lá na frente. Porque o que vai acontecer lá na frente, já vou dizer o que vai acontecer. Da mesma forma que a gente abandonou muitas crianças à marginalidade, porque tinha muito filho no Brasil, eu lembro também de novo falando com o professor Delphi, ele estava discutindo isso uma época, a gente vai abandonar os velhos. É isso que se trata. A gente está contratando para daqui a 15, 20 anos ter um contingente de idosos desassistidos. Porque a gente não aumentou a produtividade, vai ter que ficar fazendo sempre reforma da Previdência, sempre reforma da Previdência. Tem coisas que poderiam ser um pouco mais elegantes no Brasil que fazer uma reforma da Previdência com um nome que merece, ou seja, militares e Poder Judiciário. Para começar a elegância. Vai resolver o problema? Não vai. Porque o problema é dessa ordem física. É 1 para 5, depois 5 para 1. Disso que se trata. E a gente fica discutindo essas coisas meio bestas no Brasil, né? A gente fica com uns debates. Eu estava falando antes, só para fechar o raciocínio antes, que eu acho que meu som caiu, que é isso, paga a carga tributária elevada, mas se paga tudo isso de juros. Então, se você tiver 300 mil reais, você parou de pagar juros em termos relativos e começa a receber. Ou seja, a tua carga tributária, no final, é uma loucura esse país. Mas é que tá, isso daí se deve, na minha opinião, a uma falta da construção de uma ideia de projeto. Gasta-se muito, como o Márcio colocou na questão social, sem dúvida alguma. Mas qual que é o projeto? Porque o que acontece é que o governo tenta aliviar a tensão para cima com o pagamento de juros e para baixo com o gasto público. É como se fosse um pelego, que eles falam, né, numa linguagem mais sindicalista, né, para tentar aliviar essa tensão o tempo todo. E não se sai do lugar, falta projeto. Sem projeto, você não vai para lugar nenhum. Isso é na vida de um país ou de uma pessoa. É disso que se trata. Então, para responder a tua pergunta da Previdência, o problema não é dinheiro. O problema é projeto, porque o que a gente está fazendo daqui a 15 anos vai ter um monte de velhinho com uma receita rosa na mão pedindo dinheiro em qualquer farol. É isso que vai se tratar.